Quero mergulhar no meu silêncio, quero usufruir da solidão. Quero na caverna o aconchego, quase me esquecer dos meus lamentos, quase ver sorrir meu coração. Quero ouvir calar os meus ruídos e os gritos que agridem de fora, jogar fora o que não faz sentido, desacelerar, ficar comigo e sentir tristezas indo embora. Quero adormecer sob as estrelas que lá fora aguardam-me sair. Nos meus poucos sonhos ser eu mesma, quase ser amada, quase aceita e assim me sentir quase feliz. Quero mergulhar no meu silêncio, quero usufruir da solidão. Quero na caverna o aconchego, quase me esquecer dos meus lamentos, quase ver sorrir meu coração. Quero ouvir calar os meus ruídos e os gritos que agridem de fora, jogar fora o que não faz sentido, desacelerar, ficar comigo e sentir tristezas indo embora. Quero adormecer sob as estrelas que lá fora aguardam-me sair. Nos meus poucos sonhos ser eu mesma, quase ser amada, quase aceita e assim me sentir quase feliz. Nos meus poucos sonhos ser eu mesma, quase ser amada, quase aceita e assim me sentir quase feliz. Simples, despretensiosas, que a alma descobre os encantos dos dias, no bailar dos astros, nas folhas já mortas, no ficar mais perto das almas queridas. Nessas horas simples, a alma percebe o que é para sempre e o que sempre passa, e então se despe do que não lhe acresce, pra ser quase tudo sem ter quase nada. Quando a alma complica, acumula, pega, passa pelos dias iludida e cega, vive como morta e sequer percebe, até que desperta os encantos dos dias, mas se a ilusão nos afasta da vida, são nas coisas simples que a vida acontece. São nas coisas simples, despretensiosas, que a alma descobre os encantos dos dias, no bailar dos astros, nas folhas já mortas, no ficar mais perto das almas queridas. Nessas horas simples, a alma percebe o que é para sempre e o que sempre passa, então se despe do que não lhe acresce, pra ser quase tudo
tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui presencialmente, também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Será uma tarde muito abençoada, em que iremos aprender e refletir um pouquinho mais sobre o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que tanto tem auxiliado na nossa caminhada, na nossa existência, e nos presenteado com momentos como este, que podemos comemorar mais um final de semana, o aniversário do nosso centro, que foi dia 14 agora, completou 42 anos. São 42 anos de muito trabalho, né, de muito amor, de muita luz. Muitas pessoas por aqui já passaram, muitas estão e muitas ainda virão aqui para trabalhar e também para que nós possamos acolher com todo o amor, com toda a empatia, com toda a compaixão que o nosso mestre ensinou para nós na prática, quando esteve encarnado aqui entre nós. Então, que possamos aproveitar essa tarde que é proporcionada a nós. Bom, vamos iniciar dando um recadinho. Nós estamos vindo ao longo do mês de maio com alguns seminários. Hoje nós temos aqui o Roosevelt e a Jo conosco. E no sábado, dia 30, o último sábado agora do mês de maio, nós teremos também, das 2h30 às 5h30, o Edson Assunção, como palestrante, e a Natasha Mequena, que é uma cantora lírica que canta maravilhosamente bem. Ela canta e encanta todos nós, assim como o grupo vocal SEAC, que fará uma apresentação hoje para nós. Então fica o convite, eles vão trazer como tema família e espiritismo. Então no sábado, dia 30, a partir das 2h30 aqui no nosso centro, temos também mais uma programação muito especial para todos nós. Antes de começar, quem sentir a necessidade de água, de banheiro, à esquerda de vocês nós temos o bebedouro de água e ao fundo também nós temos o banheiro. Se caso necessitar, temos também aqui atrás mais 2 banheiros que estarão disponíveis para o uso de todos, tá bom? E para a gente poder iniciar, entrar em sintonia com a espiritualidade que está nos recebendo aqui nesta casa de oração com muito amor, quero convidar para a prece inicial o vô do João Antônio, o Trajano, para fazer para nós a prece inicial. Boa tarde a todos. Que possamos serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações e buscar entrar em sintonia com os espíritos benfeitores que nos amparam e socorrem, e que nesta tarde de festa tenhamos a alegria, o otimismo despertos em nós e podermos então juntar um pouquinho mais de conhecimento que esses irmãos, inspirados pela espiritualidade superior, vêm nos transmitir através de reflexões e que possamos utilizar esses conhecimentos e empregar em nossas vidas cotidianas, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Obrigada, Trajano. Pessoal, ao longo do nosso seminário, se alguém sentir a necessidade do passe, pode procurar por algum trabalhador da nossa casa. Nós estamos com esse uniforme que nós iremos atender a quem precisar, tá bom? Bom, agora nós teremos um momento especial que a Zélia e o Aldo vão cantar uma canção para todos nós. Santificado seja.
Muito obrigada, Grupo Vocal SEAC, pela linda apresentação. Sei que vocês prepararam muitas emoções para nós hoje. Essa é só a primeira, pessoal. Pode já pegar o lencinho que hoje vai ter choro. Bom, o nosso mini seminário, gente, ele vai ser dividido em 2 blocos. Nós daremos início ao primeiro. Iremos fazer um intervalo das 15:45 até as 4:15, retornando para o fechamento do segundo bloco, tá bom? Hoje nós temos a alegria, o prazer de estar recebendo em nossa casa novamente o Roosevelt e a Jo. O Roosevelt, Tiago e a Jo Andrade, eles são do Centro Espírita Allan Kardec de Barra Bonita, São Paulo, que foi fundado pelo Roosevelt Tiago. Juntos, eles têm mais de 50 livros publicados e levam a doutrina espírita por todo o nosso país há mais de 40 anos. E eles nos trazem hoje como tema do nosso mini seminário Saúde Integral. Por favor, Roosevelt e Jo. Boa tarde, pessoal.
É um prazer imenso nós estarmos aqui com vocês nesta data tão importante. 42 anos de um centro espírita, de uma casa espírita, é algo que realmente nós devemos comemorar. Porque nesses 42 anos, quantas almas passaram por aqui e foram curadas, atendidas, foram orientadas, foram amenizadas as dores, tiveram o prazer de participar desta casa. Então fica aqui em primeiro plano os nossos parabéns aos diretores, aos trabalhadores, aos voluntários e ao coral, né, que cantou belíssimamente bem. Parabéns. Muito bem. Para nós que estamos sempre em casas espíritas, cada lugar que a gente vai, a gente está numa casa espírita. A casa espírita deixa de ser uma casa espírita comum para a gente, quando você chega nela, já conhece as pessoas. Aí você percebe, não, já começou a estabelecer laços, né? Você já fica mais à vontade. Porque tem um lugar que a gente chega, não conhece ninguém, é tudo meio frio. Então, pelo tempo que nós chegamos aqui, é muito bom voltar para cá. Vocês aqui, entre os vários companheiros, muitos já são reconhecidos pelo nosso coração. Então é sempre bom voltar a Conchal, destacando sempre a presença do Paulo, que é um irmão querido que a doutrina nos deu. E a gente fica sempre feliz em reencontrá-los. Muito obrigado. Exatamente. Hoje nós vamos falar para vocês sobre saúde integral, né? E alguém poderia pensar assim, mas como é que o Roosevelt, né, que é um editor, vai falar sobre saúde? A Jo vai falar sobre saúde, né? Saúde, quem fala é médico. E a gente vai falar para vocês o seguinte: nós vamos falar de saúde no âmbito espiritual. Como espíritas, nós precisamos conhecer o que a doutrina nos orienta com relação às doenças. Eu já tive uma vida totalmente voltada para a saúde. Então, eu tenho assim, uma tranquilidade em falar de saúde, porque desde o meu primeiro dia de trabalho foi dentro de um hospital. Então, eu sou administradora hospitalar, que já me aposentei dentro de um hospital. O primeiro dia de trabalho foi numa sala de vacinação e o último dia foi como diretora do hospital. Então, a gente já tem conhecimento e conseguiu acompanhar uma vida hospitalar, conhecer a saúde tratada pelos homens. Mas nós vamos passar para vocês mais o aspecto, a saúde, como nós devemos encarar pela doutrina espírita. Porque quando nós falamos de saúde, é uma coisa interessante, né? Porque assim, você é espírito. Então, embora a medicina do mundo tenha a sua importante contribuição, às vezes ela não dá a resposta que a gente quer. Aí você toma um remédio, fala assim, eu tomou um remédio, tomei, mas não resolveu nada. Morreu o assunto. Ela não tem explicação além, olha, você está com isso, tome isso, ou faça isso, pronto, acabou. E só que esse pronto, acabou, muitas vezes não dá certo. Porque existem por trás da saúde da doença outras questões que são diretamente ligadas a qualquer um de nós, porque estando encarnados, o corpo o tempo todo vai ter necessidade de buscar saúde. Sem orientação espiritual, vou dizer mais, sem orientação espiritual, mesmo que você tenha o melhor médico, o melhor plano de saúde, vai ficar doente por causa disso. Porque, essencialmente, nós somos espíritos. Sem a compreensão do que significa saúde e doença sob a ótica espiritual, sempre doentes. Exatamente. A origem de toda doença. Lá na questão 196 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Na realidade, ele está perguntando assim: que elemento é mais importante? O espírito ou o corpo? O que vocês acham? É o espírito ou o corpo mais importante que nós temos?
O Espírito, exatamente. Espera um pouquinho, espera aqui que eu gosto dessas respostas. Essas respostas de coisa que a gente fala, mas não acredita. Quando vocês estão doentes, já que a gente acha que o Espírito é o principal, não fui eu que falei, nem Kardec, foram vocês, já que vocês sabem que o Espírito é o principal, quando você amanhece doente, você pensa o quê? O que foi que eu comi? O que foi que eu fiz? O que foi que eu bebi? Ou o que foi que eu pensei? O que foi que eu falei dos outros? O que a gente pensa? Porque tem uma diferença aí. Na teoria a gente fala, não, o Espírito é o principal. Mas se dá um problema, a gente procura o problema onde? No corpo. Exato. Ninguém fala como eu me comportei por corpo adoecer. A gente fala assim, será que eu comi demais? Será que eu bebi demais? Friagem, né? Então assim, a gente procura... Exatamente, aquele centro gelado fez isso comigo. A gente, na teoria, diz que tudo é espiritual e está certo, mas na prática, aconteceu errado, a gente procura a resposta na matéria. O intuito nosso é realmente esse. Nós vamos estar falando o que a doutrina vai nos ensinar, mas nós vamos esclarecendo ponto a ponto. Por quê? Realmente aquilo que o Roosevelt falou. Você está com dor de dente, você não fala que o dente está doendo por causa do espírito, né? Mas é o dente que está doendo de verdade. Então, qual o elemento mais importante? Vocês acertaram, né? Que o espírito é tudo. É tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então, tudo está realmente no Espírito. Tudo está registrado, tudo está acontecendo no Espírito. E é do Espírito que vai para o nosso corpo. E daí nós adoecemos. Então, o Espírito é algo de extrema importância. O corpo é somente uma veste que vai apodrecer, e vamos trocar muitas vezes, porque vamos encarnar muitas vezes ainda, com certeza. Então, espírito é tudo, isso a gente tem que guardar até o final, tá? Espírito é tudo para nós. Nós temos uma dificuldade, às vezes, em doutrina espírita. Primeiro, assim, deixa eu fazer uma observação. Tudo que vai ser postado aqui são das obras fundamentais, porque são uma bandeira que nós levamos. Doutrina espírita segura só com Allan Kardec. Quando não for das obras fundamentais, vai estar grafado para que não misture. Mas falando sobre isso, eu gosto muito dessa expressão. Se a gente fosse aprofundar, nós ficamos o dia todo só com isso aqui, ó. Porque assim, ó, quando ele fala assim, ó, teu espírito é tudo. Ficou claro, espírita? Sim ou não? Que sim, michuruco, eles não entenderam. Eu falo que tem que explicar, Porque quando a gente fala que é tudo, sabe o que a gente entende? Que é quase tudo. Mas quando eles falam o teu espírito é tudo, sabe o que significa tudo? Tudo. Tudo. Todo mundo concorda, sim ou não? Sim. Tá, então eu cheguei em casa, tinha uma maçã na fruteira, eu vi que a maçã estava meio passada, meio estranha, mas eu não ligo para isso, eu fui lá e comi a maçã. O problema é espiritual ou é material agora? Material, muito bem. Resposta errada. Porque quem escolheu comer a maçã? O corpo não decide. O corpo não. Quem decidiu? O espírito. Então nós temos um problema espiritual. Eu sabia que podia me fazer mal. Eu sabia que tudo não estava boa. Eu sabia e mesmo assim escolhi. Espiritual. Então a gente não consegue entender. O teu espírito é tudo, é muito profundo. Por exemplo, tem dia que você pega uma gripe, você anda pela rua, toma chuva. Tomou chuva, amanheceu gripado, a culpa da gripe é a chuva. Agora ninguém quer falar mais. Não pode falar, não tem problema. É a chuva. Só que o dia que você tomou chuva e não ficou gripado, como é que explica? Nossa, tomei um sorvete e minha garganta ficou ruim, deve ser o sorvete. Tá bom. Mas e o dia que você tomou sorvete e não ficou ruim? Então não. Então a gente tem que, como espírito, começar a entender. Teu espírito é tudo, tudo mesmo. Não se deve tratar
a doença. É uma frase muito interessante, e quem nos disse isso foi Paracelso. Paracelso falou em 1493. E ele chama Paracelso porque, naquela época, Celso era um grande médico que descobriu as ciências médicas em vários sentidos. E esse Paracelso é um título que ele leva como superior a Celso. Então, ele foi o discípulo que superou o mestre. E nos orienta exatamente isso: não se deve tratar a doença. Daí alguém pode perguntar assim, mas Jô, então não trata a doença? Estou com gripe e não vou tratar a doença? Estou com dor de garganta e não vou tomar nada, não vou fazer nada? Não sou eu que estou falando, é Paracelso que está falando. Não se deve tratar a doença. Sabe por quê? Porque deve-se tratar a saúde. Quem trata da saúde não fica doente. Quem trata da sua qualidade de vida não fica doente. Tá? Quem trata do que come, do como dorme, como se relaciona, está preocupado sempre como é que você está, não fica doente, porque está cuidando da saúde. Então, quem negligencia com a saúde vai ficar doente. Vai ficar doente, porque ele não deu importância. Então, prevenir é algo muito importante. Nós devemos estar sempre nos prevenindo de problemas. Estarmos atentos ao que nós comemos, ao que nós pensamos, ao que nós refletimos e com quem nós convivemos. Tá? Na realidade, a atenção tem que estar voltada para nós. E quando nós falamos em doença, uma coisa que é importante ficar clara é assim, a gente está dando exemplo de gripe, que é mais fácil, mas doença é doença. A regra vale para a gripe, assim como vale para o câncer. A regra é a mesma. É que algumas vezes o nosso descontrole, ele se soma de muitas vidas. Então, mas o problema vai ser sempre o mesmo. Existem pessoas que conseguem ter câncer usando mal o livre-arbítrio. Ter uma vida totalmente irregular, se entrega aos excessos e entra e ele vai comprometendo a própria estrutura e ele morre de uma doença grave e não tem nada a ver com outras vidas, ele fez isso com a vida dele. Então, o processo, quando falamos em saúde e doença, deve ser entendido que são princípios que vai se aplicar a qualquer tipo de doença. Vai ser sempre igual. Por mais que, ainda mais sabendo que as nossas reencarnações são solidárias, ou seja, termina uma, começa a outra, essa outra não é nova, você tem a herança da que ficou, então elas são solidárias, os desajustes de uma vida se manifestam na outra, é continuidade. Por isso que às vezes a Bíblia fala assim, e os evangelhos vão brigar com a gente, não, que a Bíblia fala que a gente só tem uma vida. O Espiritismo concorda, é uma só. Você tem muitas existências, uma vida só. E é justamente por saber que é uma vida só, que os desajustes de uma se refletem na outra e vida que segue. Então você pode ir somando esses problemas todos, mas sempre vai lutar com a doença quem foi negligente com a saúde. Exatamente. As vidas são solidárias. Ora encarnado, ora desencarnado. Mas a vida existe para sempre, para nós, né? A Organização Mundial da Saúde é uma organização que sempre foi muito respeitada, tá? Atualmente ela está tendo alguns problemas, alguns conflitos, mas é uma organização respeitadíssima. E ela diz o seguinte, que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Inclusive, o espiritual foi colocado recentemente, tá? Então, eles também acreditam que existe algo além do corpo.
algo que tem que ser estudado e tem que ser levado em consideração. Doença é a falta ou a perturbação desse estado. Vocês se consideram doentes hoje? Alguém está doente hoje? Não, está tudo bem? Está tudo bem? Você está? Paulo, você está doente, Paulo? Vocês perceberam o quanto que nós temos que estar bem? Mas vamos fazer um testezinho. Eu queria 5 voluntários aqui na frente. 5 voluntários. Fica aqui na frente. Esses 5 voluntários, eles vão representar cada um de nós, tá? Eles não estão... Vai lá, Paulo. 5. Essas 5 pessoas maravilhosas, saudáveis, eu espero. Eu espero que todas sejam saudáveis. Que todas sejam saudáveis. Mas cada um de vocês representa cada um de nós, tá bom? É para a gente fazer com todo mundo? Não dá. Então, eles vão estar respondendo o que nós, mais ou menos, iríamos responder. Eu vou fazer algumas perguntas. Quando a pergunta, por exemplo, eu ando fumando demais, tá? Ou nem fumando demais, eu fumo. É um passo para frente ou um passo para trás? Então, na realidade, para trás é tudo que for ruim. Para frente é tudo que for bom. Então, estou fumando, eu não fumo. Eu não fumo. Tá. Eu não fumo. Tá? Então, quando as coisas são boas, eu vou para frente. Quando as coisas são ruins, eu vou para trás. Tá? Mas não precisa ser um passão. É só um passinho, assim, ó. Porque o espaço realmente é pequeno, tá bom? Eu ando muito cansado. Muito cansado. Não pode mentir. Não pode mentir. Eu tenho uma ansiedade de vez em quando que eu não sei explicar. Se você tem, é para trás. Você volta lá. Muito grande. Eu ando dormindo mal. Dorme bem? Todo mundo dorme bem? Se você estiver dormindo mal, é ruim, você vai para trás. Se você estiver dormindo bem, você vai para frente. Vamos repetir, então. Eu ando dormindo mal. Tá, todo mundo dormindo bem. Às vezes eu fico irritado. Muitas vezes eu pego no celular sem necessidade. Sem necessidade é negativo. Eu penso em mim, no que eu preciso. Isso é positivo. Quem não pensa é negativo. Pode ir mais para frente. Ó, que menina boa. Mais uma coisinha. Eu costumo, de vez em quando, falar de algumas pessoas. Falar de algumas pessoas. Você não faz nada, menina? Você está vivendo? Você está vivendo? Mais uma coisa aqui.
Você cuida da sua alimentação? Não. E a quantidade de água que você bebe todo dia? Você controla? Mas não é um copo só, hein? Isso. Você evita pensamentos negativos ou não consegue? Evita. Você tem a leitura como rotina? Você, às vezes, tem vontade de brigar com alguém? Você é uma pessoa fácil de perdoar? É fácil de perdoar? Perdoa fácil? E de se auto-perdoar? Perdoar os outros, vocês puseram para frente, mas se auto-perdoar. Legal, muito legal. Pessoal, vocês viram quanta coisa que acontece no nosso dia a dia e a gente, muitas vezes, não avalia, né? Às vezes a gente fala dos outros, às vezes a gente não tem um sono bom, às vezes a gente não vê a comida que come, não vê, só ela que vê. Só ela que vê. A gente tem coisas boas e ruins durante o dia, durante a noite que nós passamos. Então, aqui, os 5 representaram cada um de nós. Como é que nós estamos no nosso dia a dia. Tá bom? Então, uma salva de palmas para eles, que nos ajudou a visualizar. Exatamente. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que essas questões todas que nós falamos, que fazemos ou não fazemos, quando fazemos, você já pensou em atribuir isso à saúde e doença? Eu falo mal dos outros, posso ficar doente. Eu não perdoo, posso ficar doente. Eu cuido das minhas... A gente tem essas atitudes naturais no dia, todos nós temos, mas sem atribuí-las às questões de saúde e doença. Porque quando a gente vai ler lá, ó, saúde completa, a palavra completo também significa completo. Completo bem-estar mental, social. Quando você fala em social, a pessoa fala assim, não, eu não tenho doença nenhuma, eu não tenho dor de cabeça, dor na perna, dor no corpo, eu sou totalmente saudável, só não quero estar perto de ninguém. Doente. Doente. É uma espécie de dificuldade, porque a própria doutrina espírita coloca a lei de sociedade, uma lei do ser humano saudável. As pessoas querem estar próximas. A gente vive numa sociedade hoje que as pessoas têm mais relacionamento com o celular do que com as pessoas. O nome disso é doença, não é nem definição espírita. É definição médica. Porque uma pessoa saudável, ela vive no meio das outras, com as outras. Então a gente tem que ampliar nossa definição de saúde e doença para não pensar que saúde é dor. Tem algumas que não são e não deixam de ser doença. Até a fofoca. Quando eu perguntei assim, às vezes a gente fala de alguém, né? É algo que não é bom, mas a gente fala de vez em quando. E isso provoca doença. A falta de água provoca doença. A falta de se relacionar bem provoca doença. O não estar se relacionando bem no grupo social, no centro espírita, é uma doença, tá? No Livro dos Espíritos, né, na Privações Voluntárias, na 718, Kardec faz uma pergunta fantástica. A lei de conservação
obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Eu vou explicar a pergunta e o Roosevelt vai explicar a resposta. Porque nós, muitas vezes, lemos a pergunta de Kardec e não estudamos. Mas vamos estudar a sua resposta. E quando a gente estuda a pergunta, muita coisa já fica elucidada, já fica mais claro, já fica mais evidente. Quando ele pergunta assim, a lei de conservação. Então, se é uma lei de conservação, é divina. Isso nós temos que estar muito claro na cabeça da gente. É uma lei divina. E a lei de conservação é quando nós temos que estar cuidando de nós, cuidando da nossa prole, cuidando do nosso grupo. Quando um amigo nosso pede oração para nós, e nós oramos, nós estamos cuidando do nosso grupo, tá? Então, a lei da conservação é uma lei divina que nós devemos ter como algo que, quanto mais nós conseguirmos viver, melhor será. E quanto mais qualidade nós tivermos, melhor será, tá? Então, é a lei da sobrevivência. Da minha prole e do meu grupo. Outra coisa interessante que Kardec coloca. A lei de conservação obriga é obrigação. Obriga é responsabilidade. Então, ele não está perguntando assim, o homem deve ou não deve. Ele está perguntando se a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do homem. Do corpo. Então, Kardec é muito claro. Além de você obedecer à lei da conservação, você é obrigado, para atender essa lei, a prover as necessidades do seu corpo. Então, ele está fazendo essa questão, que é uma questão importante. E quando nós falamos da questão de obriga, e a gente vai ler aqui a resposta, sim, o que isso transforma? A academia passou a ser questão espiritual, a alimentação passou a ser questão espiritual, fazer atividade física passou a ser questão espiritual. Então, porque a gente diz assim, não, mas isso aí não tem nada a ver com o espiritual. Lembra, no começo, teu espírito é tudo? Aqui está outra prova. Ó. Se a lei natural obriga você a cuidar da máquina, então tudo é assunto espiritual. Você assim, nossa, amanhã vai ter uma feijoada, nossa, eu não vou nem almoçar, porque à noite eu quero comer. Isso tudo é questão espiritual. Aí você fala, nossa, no dia seguinte eu vou estar mal. Você até já sabe, né? Você até já sabe, mas deixa eu falar assim, então, é espiritual. Quem está decidindo os caminhos da sua... É o espírito. Nós tivemos uma experiência, eu lembrei agora. A gente foi para Bahia... Quando foi para Bahia? Um mês. Abril. Tá, uns 60 dias, 50 dias lá, fazer um trabalho lá. E era um centro espírita enorme. E lá eles têm um médium de cura. Então, assim, são 3 andares de centro, um centro gigantesco e vive entupido, porque tem um médium de cura e isso atrai muita gente. E eu estava com dor nas costas, muita dor nas costas, fazia um mês. Não falo para ninguém, só ela sabia, ninguém sabia. Estava com dor nas costas fazia um mês. E já estava naquele totalmente errado, sabe? Aí eu tomei um remédio, depois me deram um mais forte, tudo sem ir no médico, me deram um mais forte, outro mais forte. Aí um era para tomar de hora em hora, de 12 em 12, eu já estava tomando de 4 em 4, e nada passava. Nada, não conseguia andar. Uma coisa insuportável aqui. Tá bom. Aí chegou lá, nem era dia de tratamento espiritual, nada, mas ela foi conversar com ele por outras questões, e aí... ela falou, o Russo também precisa vir, que eu nem ia falar. Falei, tá bom. Estava tendo um evento, aí eles chamaram a gente lá, o médium veio, atendeu a gente, foi mágico o que ele fez, né? Ele chegou assim, não falei nada, ele olhou assim, ele apertou assim,
a dor sumiu na hora. E aí você fica assim, nossa, então era totalmente espiritual, né? Falei, doutor, o que eu tinha? Falta de atividade física. Exatamente. O espírito foi falar isso para mim. Você entendeu que não tem diferenciação? Aí eu falei, tá bom, vou falar logo. Exatamente. Estava insuportável, não, você não tem nada. Falta de atividade, não tem músculo para segurar, as estruturas estão doendo. Então, fui num médium de cura para escutar isso. E sabe o que é pior? Quando a gente escuta, não parece óbvio. Quase que a gente fala, desculpa aí, doutor. É tão óbvio que você fala assim, gente, como é que eu fui incomodar um espírito por uma coisa dessa, que devia ser óbvio. E eu não falei, eu já tinha te avisado. Inúmeras vezes. Eu já te disse, diversas vezes. Vamos voltar? Aí está escrito assim, calma que tem mais coisa interessante aqui. Ó. Sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Tem uma coisa importante aí. Você viu gente que fala assim, ele quer ajudar no centro. Mas eu queria tanto ajudar no centro espírita, Casa da Sopa, no orfanato, só serviço bom que precisa, eu queria tanto ajudar. Mas sabe o que acontece? Tem uma dor, não tenho como ir, eu tenho uma dor aqui, eu queria muito ajudar, mas estou com uma dor aqui. Então eu não posso ir, Deus entende, né? Não entende não. O que acontece? Ele fala assim, impossível o trabalho, porque o trabalho você vai ter que fazer. O trabalho tá aí. Se você não cuidar do corpo, depois não conseguir fazer o trabalho, errou 2 vezes. Errou porque estragou o corpo, errou porque não fez o trabalho. Então essa é a questão. Muitas vezes a gente não tem condição de fazer, eu queria tanto fazer isso, mas não posso porque a minha saúde é assim. Tá, mas ficou assim como? Porque existem algumas exceções, a gente vai ver, de casos já onde é expiação, mas a gente vai ver mais à frente. Mas a grande parte a gente não consegue fazer porque negligencia com a máquina. É simples assim. Aí você tem um bom motivo para não fazer o trabalho e erra 2 vezes. Aqui no prefácio da prece número 77, tem uma coisa muito importante, tá? Eles colocam assim: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Ele é longo, mas a gente costuma colocar realmente nos seminários exatamente como está na obra. Aqui eles colocam que as doenças fazem parte das provas mesmo. Deus e os bons espíritos querem saber como é que você está lidando com a sua saúde. Se você está doente, se você reclama, se você fica irritado, se você judia das pessoas que estão te ajudando, como é que você está reagindo frente à doença, já que a saúde foi embora? A doença faz parte das nossas provas. Então, é uma prova onde nós estamos sendo avaliados como é que nós estamos vivendo frente a elas e frente às vicissitudes da vida, aos problemas da vida também, né? As tribulações que a vida nos oferece todos os dias. Se nós nos revoltamos contra Deus, se nós nos revoltamos contra as pessoas que estão sãos. É muito comum a gente ver um doente na família, isso a gente via muito no hospital, né? O doente está na cama e tem um irmão, uma irmã acompanhando. E daí o doente fala assim, eu estou doente lá em casa, só eu que fico doente. Mas ela também vai ficar. Ele também vai ficar.
Então você percebe assim, que reação é essa? Né? Como é que você está vivendo o seu problema de doença? E realmente nós estamos, todo esse problema das doenças sendo provas na nossa vida, porque nós temos um corpo grosseiro, né? Nós estamos ainda muito materializados e vivemos num mundo de provas e expiações. Num mundo mais adiantado, com certeza, não tem tantas doenças. Ou, em alguns, nem existe doença mais. Agora, o grande problema são as paixões e os excessos de todas as ordens. O que seria paixões? O que vocês acham? Paixões. Os vícios. Ok, bem? Os apegos. Paixões é tudo aquilo que sai do limite. É tudo aquilo que explode, são aquelas emoções violentas. Por exemplo, você se apaixona demais por alguém. Ou você odeia demais a outra pessoa. Então, essas são as paixões, um exemplo de paixões, né? Os vícios realmente que a gente tem. E os excessos é aquilo que a gente faz a mais do que deveria. Bebe demais, come demais, dorme de menos, tá? Como? Também, dormir demais também faz mal, tá? Tudo tem que estar em equilíbrio. E quando nós estamos com as paixões e os excessos desenfreados, nós vamos semeando em nós germes, sementes ruins, germes malsãos em nós, que uma hora ou outra ele vai explodir. Então, hoje a gente come horrores, um monte, daqui uma semana você começa a ter cólica ou de fígado, ou de vesícula. Mas é porque você comeu semana passada um horror de feijoada. Então você semeia germes, esses germes demoram um tempo para germinar, e uma hora ele vai explodir. Tá? Então a gente precisa estar pensando que estamos num mundo de provas e expiações, estamos sendo provados com as doenças e nós precisamos cuidar das nossas emoções e dos nossos excessos. Quando você fala de excesso e paixão, a gente fala assim, ó, e amor? Amor demais também faz mal? Porque a gente fala isso, né? Nossa, eu amo tanto, mas você não imagina tanto que eu amo. Ó, é complicado. Porque amor, Deus é amor, já ouviram isso ou não? Se Deus é amor, é o ponto exato. Amor a mais começa a fazer mal. Amor a mais, se a mãe ama o filho demais, ela não consegue ver os erros dele, não consegue ver o que ele está fazendo de errado, não consegue ver nada. Né? No caso dela, que ama demais, ela não consegue ver nada que eu faço. Então, assim, cega a pessoa. Podia perder essa. Cega a pessoa. Você entendeu? Então que a gente fala assim, nossa, o meu erro foi amar demais. É verdade, é um erro. É um erro. Você fica cego e faz coisa que não deve. Exatamente isso. Agora, quando essa questão dos germes malsãos, aqui tem uma ciência muito boa. Quer ver? Vem cá, Paulo, melhor pegar gente conhecida que é mais fácil, né? Vem alguém aqui, vem aqui, querido. Você conhece ele? Não? Como é teu nome? Gente, eu vou causar uma desavença no primeiro dia. Eu achei que ele se conhecesse. Então vem cá, Paulo, vem cá. Paulo tá aqui? Paulo, fala assim para ele, manda ele pro inferno, bem mandado. Marcos, vai pro inferno. Não, com mais força. Vai pro inferno. Isso. Paulo mandou ele pro inferno. A pergunta é, pessoal, ele vai pro inferno? Mas o Paulo vai ficar doente. Os excessos e as paixões... Não, mas hoje não vai. Os excessos e as paixões semeiam
quando Paulo deseja o mal dele, não semeou nele, semeou nele. Germes malsãos, hereditários espera depois. O que é germe malsão? Hoje o Paulo fala assim, vai para o inferno, e cada um vai para sua casa. O Paulo, nessa explosão, ele semeia nele germes de doença malsãos. Olha o que acontece. Uma semana depois, um mês depois, o Paulo nem lembra, sabe o que acontece? Ele fala assim, acordei com uma dor aqui hoje, nossa, meu estômago está ruim, o que é? Nossa, não comi nada, gastrite, né? Não. Porque se esses são sementes, leva um tempo de germinar. Ele nem lembra que brigou com ele. Mas essa dor que ele tem hoje é da briga de um mês atrás com ele. Pode sentar, você não deve estar bem. Senta que você não está bem. Só uma palavrinha aqui. Na segunda-feira fizemos aqui uma roda de conversa sobre a questão da maledicência que você apontou, né? E a gente citava que no judaísmo tem um termo que é o Lashon Hará. Lashon Hará, porque Lashon é tudo que é negativo, que é ruim. Hará, língua. Então é a má língua, amar a língua adoecida. Exatamente. E no judaísmo eles fazem uma ligação muito profunda entre o falar mal, a maledicência, com, por exemplo, a lepra que está lá na Bíblia, que na verdade não é a lepra essencialmente, a hanseníase, mas as doenças de pele de qualquer ordem, de uma psoríase, de uma herpes e coisas do tipo. E tem uma ligação profunda, isso há 3.000 e lá. Né? Exatamente. Então o que acontece? Quando você começa assim, ó, falei mal de alguém, vou ficar doente. Mas assim, qual é a probabilidade? Não é probabilidade, é certeza. Só não sabemos se é hoje, amanhã, depois. Ofendi alguém, vou ficar doente. Magoei alguém, vou ficar doente. Por quê? Todo excesso e toda paixão semeiam germes malsãos. Você começa a ver as questões de saúde sob outra ótica. Então você tem uma explosão hoje, e olha pessoal, detenção aqui, ó. Às vezes a explosão que você tem até razão, funciona do mesmo jeito. Quando você entra nesse processo, vou dar um exemplo prático, a gente está cheio de exemplos, tem acontecido muita coisa ultimamente. A gente comprou uma viagem internacional e acha que caímos num golpe. Ontem brigamos um tempão com a pessoa do telefone, vai e brigou, discussão, o que aconteceu? O dia inteiro brigando, a gente estava em São Paulo, viemos para cá, discutindo com o pessoal de lá, normal, dormi. Acordei no dia seguinte, meu braço não mexia de dor. Sei que é o isso, dia seguinte é hoje. O dia seguinte é hoje. É. Você entendeu? Então, eu sei o que aconteceu. Não bateu, não doeu, nunca tive, não tem histórico. Eu sei. Então, não estamos assim que você está errado. Porque às vezes é justo a sua briga. Mas você tem que entender, nossa, se eu me desgastar hoje, vai sobrar para amanhã também. Fique nós. Essa é a pergunta que vale a nossa encarnação. Essa é a pergunta que vale a nossa. E a gente estava discutindo justamente isso. O nosso exercício. O que é prova e expiação que nós temos que passar? O que a gente é provado a maior parte do tempo? Provado em conquistar o nosso equilíbrio. Porque me perturbou. Perturba um Chico Xavier da vida. Perturbaria Jesus? Perturbaria... Ele recebe uma coroa de espinho, ele recebe chicotada e fala, pai, perdoa eles aí. Eu sei o que você está pensando. Vai comparar eu com Jesus? Sim, modelo e guia. É só ele que é para se comparar. Nenhum, entendeu? Essa é a nossa busca. Que você tenha um equilíbrio tal que as dores do mundo que não vão parar, Enquanto eu ando em prova e expiação, não vão parar. Cada dia é uma surpresa, se prepare. Porque é da natureza do mundo. Nós estamos rodeados por uma sociedade doente. Olha o mundo como é que está. Então é o seguinte, eu não posso apostar que ninguém vai me ferir. E os Espíritos permitem que me firam para que eu perceba a minha instabilidade e quanto eu ainda tenho que conquistar. Essa é a nossa luta. Fazer com que esse mundo doente não nos adoeça. E é muito difícil. A pergunta dela é uma pergunta muito interessante. Boa. Que
merece até uma atenção um pouco maior. É o seguinte, a pergunta dela é que ela colocou para fora, mas com certeza muito mais cabecinhas aqui pensaram a mesma coisa. Você foi ferido, você foi enganado, e então você não briga, você não faz nada, você não vai se defender, você não vai correr atrás. E, na realidade, esse seminário inteiro, ele é inteiro, nós vamos fazer para vocês várias contribuições, mas ele está inteiro embasado a nos ensinar que nós estamos no mundo de provas e expiações, que nós somos seres imperfeitos, que nós estamos à busca do nosso equilíbrio e que nós vamos sim passar por essas provas o tempo todo. Vamos passar sim por várias expiações, de acordo com o nosso passado. Mas a nossa busca é aprender hoje como é que nós devemos nos reequilibrar. Onde realmente ele brigou, ele fez tudo que foi possível. Em muitos momentos eu falava assim, bem, não adianta. Calma. Calma. Não ouviu? Não ouviu? Você pode se retirar? Calma, por quê, bem? Porque esse também é o papel dos companheiros, tá? Quando o companheiro estiver agitado demais, a companheira não pode entrar na mesma onda, tá? Eu falo assim, calma, bem. Quando eu estiver agitada demais, brigando demais, irritada demais, o papel dele é ele falar para mim, bem, calma, deixa que eu vou tomar conta. Só que eu escuto, ele não. É por isso que amanhece com dor no braço. Não, pera. Dá para voltar lá? Por isso que amanhece com dor no braço, bem. Ó, tem um negócio importante e não dá para passar. Já deu para vocês verem que o conteúdo é muito, a gente ficaria muito tempo com essas mesmas questões, então a gente está andando mais rápido. Isso vai levar até a primeira questão, né? Teu espírito é tudo. Discutiu, brigou, justo ou injusto, é tudo espiritual. E quando você lê aqui, ó, germes maus são, às vezes, hereditários. O hereditário aqui não é o hereditário da ciência, que o pai e a mãe passam para o filho. É hereditário do ponto de vista espiritual. Então vamos criar um exemplo. Hoje, sei lá, vamos pensar alguma coisa. Eu fumo, nem sei o que é muito, 3 maços de cigarro por semana, é muito isso? Nem sei quando. Por dia? Pelo amor de Deus. Então eu fumo 1 maço por dia, tá bom? Fumei, sei lá, 20 anos, 1 maço por dia. Então, fumei. Morro atropelado. Não tem nada a ver com o cigarro que eu morri. Vou nascer de novo. Quando vai construir o meu corpo, o perispírito vai falar, peraí, não dá para levar um pulmão novo, não. Que estragou o outro, vai ter... O hereditário é eu herdeiro de mim. Aí eu vou nascer de novo, nenezinho, não respira direito, já tem asma, tem bronquite, tem... O que é isso? É isso aqui. Aqui, os germes e as paixões não conseguiram ser sanados na vida presente, eu levo eles para a próxima. Então, por isso que assim, não, o caso dele não é espiritual, nasceu assim, é espiritual, só não se resolveu lá, veio para cá. E muitas questões nossas, a gente tem que assim, gente, eu preciso me livrar disso hoje, para que na próxima vida eu esteja melhorzinho. O pensamento é esse mesmo, mas o hereditário aqui é isso, eu herdeiro de mim. Uma outra questão aqui muito interessante, né, na 335, Kardec pergunta assim, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Então ele está perguntando se
o espírito pode escolher vir cego, vir paralítico, vir para que ele tenha realmente, para que lhe servir de prova, tá? Então ele está perguntando se ele pode, se o espírito, lá na erraticidade, ele pode escolher esse corpo. E os espíritos respondem, pode escolher o corpo, sim, né? Ele pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições, seja surdo, seja cego, seja paralítico, que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, o espírito pode pedir, sim, o corpo que ele quer ter aqui, mas pedir pode, mas se será atendido, não se sabe. Por quê? Porque eles têm outra visão do que nós necessitamos mais para o nosso progresso. Muitas vezes nós queremos uma imperfeição, ou às vezes queremos até demais, que a gente não iria conseguir numa encarnação, porque lá a gente quer realmente resolver todos os problemas. E existe, então, você pede, mas nem sempre será atendido o corpo que você quer. Você imagina que os espíritos, eles têm um bom senso muito legal, né? Imagina você vai nascer e fala assim, eu posso escolher meu corpo? Ele falou, pode. Aí você começa assim, ó, costa de gladiador, 2 de altura, aí você vai descrevendo, né? Aí você fala assim, tá bom, deixa eu pegar agora a sua ficha, espera um pouquinho só. Consultar o cadastro. Brigava muito, corpo forte não, fumava, não vai dar não. Aí você nasceu assim, entendeu? O que eles sabem? Então, o que eles estão falando lá, ó. Não, gente, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, vê se não é interessante, ó. Pode pedir? Pode. Nem sempre, porém, é permitido. Quer dizer, eles deixam a gente pedir para entender as nossas intenções, para depois falar assim, ó, depois você pega, lá está escrito, onde você escreveu sobre o corpo que você queria, bem pequenininho, que estava escrito assim, ó, sujeito à análise de crédito. Pronto. Aí deu errado. Exatamente. Por isso que alguém nasce bem forte. Né, bem? Não, é só... Tá vendo as coisas que eu passo? É só para brincar. Nós temos 2 tipos de doenças. As doenças expiatórias e as doenças adquiridas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Pedi e Obtereis, tem no item 12 essa contribuição que é fantástica. Se em 2 partes se dividirem os males da vida, se em 2 partes se dividirem os males da vida, uma constituída do que os homens não podem evitar, cumpra-se, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda constituiu a causa primária por ele mesmo, em quantidade excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Aqui, a coisa mais importante é nós termos a noção seguinte.
que eles estão nos dizendo? Que existem 2 tipos de doença. A doença que é a expiatória, que a doença vem e cumpra-se. Vem a paralisia, vem a cegueira, vem o câncer, vem infinitas, tá? É expiatória. Você tem que passar por ela e cumpriu, tá? E tem as outras doenças, que são as adquiridas, que são em número muito maior do que as expiatórias, que são frutos das nossas escolhas. É nós que escolhemos, é nós que provocamos, é nós que buscamos essas doenças adquiridas. E em muito mais quantidade, tá? Então é aqui que a gente começa a aprender como é que eu evito as doenças adquiridas. Tá? Aqui a gente começa a ver assim, como é que nós vamos evitar? Se eu adquiro, eu não precisava passar por elas, como é que eu as evito? Existem várias coisas importantes aqui, né, que a gente pode colocar. Primeiro, para não ficar dúvida nenhuma, vamos entender assim, ó, doenças adquiridas hoje. É disso que eles estão falando. Porque as expiatórias também foram adquiridas, mas ontem. A causa não está aqui. Então, adquiridas hoje. O mais interessante do que a Jo pontuou é falar que as adquiridas hoje, e a palavra é deles, ó, excede em muito as outras. Porque quando você tem um problema hoje, o que a gente gosta de pensar? Acho que na vida passada eu fiz alguma coisa para merecer. Não, na vida passada não. É hoje. Excede em muito, que é muito mais cômodo. Porque se eu fiz uma coisa na vida passada, agora eu tenho só que suportar fazer o quê, coitado de mim? Mas eu falei, não, ó, a maior parte excede em muito, são coisas destacadas. Então hoje, o que nós sofremos hoje por fazer hoje é maior do que nós fizemos na vida passada. Então, que é o real. Exatamente. Exatamente. Então a gente percebe que existe uma questão natural, né? E outra coisa, mais uma vez a palavra excesso, mais uma vez a palavra incúria, que significa assim, ó, falta de cuidados o tempo todo. Os nossos problemas de saúde, sejam nas adquiridas hoje ou nas expiatórias, refletem sempre a nossa falta de cuidado com a nossa própria vida ou prejudicando a vida dos outros, que aí você nasce para experimentar aquilo que proporcionou para as outras pessoas. Mas sempre vai existir esse quadro. E sempre a gente prefere acreditar que está pagando alguma coisa. Já você, mas estou passando uma dor, taquei pedra na cruz. Nem existe essa pessoa que tacou pedra na cruz. A gente prefere acreditar do que falar assim, tenho que mudar hoje. Tenho que organizar minha vida hoje. Né? Por exemplo, você tem um problema qualquer de saúde. Você vai no médico. Ele fala para você, ó, você tem que tomar esse remédio, 3 comprimidos, tem que cortar a fritura, tem que fazer caminhada, tem que ir para academia. O que você faz? Toma os 3 remédios. Você compra, tá ali, aí você toma. A parte do esforço, a gente pula e depois vai brigar com o médico. Doutor, não deu certo o seu tratamento. É assim que a gente faz. É isso que eles estão falando, olha, não adianta, se a gente vai ser herdeiro de nós próprios, é a questão. E aqui nós vamos então estar exemplificando, né, as doenças adquiridas, que são as doenças que nós estamos conseguindo agora, na vida atual, na existência atual, e as expiatórias que nós vamos estar vivenciando de vidas anteriores, né? São causas atuais, as adquiridas, e causas anteriores. Como exemplo das adquiridas, vem a vida sedentária. Quem tem vida sedentária está buscando doença nessa existência. Quem tem uma alimentação irregular, a mesma coisa. Quem tem um consumo de drogas, e essas drogas não é só maconha, cocaína, não.
é medicamento também. O tratamento hospitalar, para quem é dependente muito grande de medicamento, é tal qual um dependente de drogas ilícitas. Falta de repouso. Muita gente fala assim, principalmente os meninos, né? Os homens, às vezes, falam assim, não vou trabalhar, não, só isso não, vou trabalhar até enquanto terminar. Até enquanto eu não terminar, eu não vou repousar. Falta de repouso constante provoca doença. Provoca doença. Daí tem aqueles nomes fantásticos, né? Pensamentos negativos. Pensou negativo, cria sentimento negativo. Foi por isso que quando estavam os 5 amigos aqui na frente, a gente falou de pensamento negativo. Pensou negativo, conservou aquele pensamento negativo, fica com aquele pensamento negativo, criou um sentimento negativo equivalente. Então, esses são alguns exemplos de doenças que nós adquirimos hoje. Hoje nós adquirimos por esses exemplos. E as doenças expiatórias seriam aquelas oriundas, né, de crimes, delitos, comportamentos irregulares. É como o Roosevelt falou agora há pouco, né? A pessoa fumou demais numa existência, não deu para ele passar por nenhuma prova, ficou para ele, no comportamento irregular, para estar passando com o problema no pulmão na próxima existência. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Hoje, o que é que nós podemos fazer? É tomar cuidado com as causas atuais. Se eu sei que vida sedentária é ruim, eu tenho que buscar algo que me melhore. Se eu sei que alimentação irregular é ruim, consumo de drogas, bebidas, isso para nós faz com que a gente não se adoeça se nós tomarmos conta desses problemas que a gente coloca ali nas doenças adquiridas. Só para a gente finalizar aqui, porque o nosso horário deu e não dá para perder hora com um relógio daquele tamanho, né? É assim, ó, observa esse espírito. Está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é o quê? Livre-arbítrio. Se não resolvido, aqui, venho para cá como expiação. Virou expiação. Quando você fala assim, nossa, nasci assim, não tem nada que eu possa fazer. Hoje, podia. Não resolveu aqui, herda como expiatória. Então, de qualquer, muito como você fala assim, nossa, sabe, mas no meu caso, que a gente sempre fala assim, no meu caso, porque teu planeta, Deus fez as leis para o planeta, mas você é exceção. No meu caso, não. O meu caso, sabe o que é? É que meu pai tinha isso, minha mãe tinha isso, então eu tenho isso, coitado de mim. Não, pera um pouquinho, não funciona não assim, sabe o caso assim? Porque seu pai, pegar qualquer coisa, seu pai era depressivo, sua mãe era depressiva, os dois se casaram, nasceu 3 filhos, hoje você tem depressão, e a ciência fala que depressão pode ser hereditário. Se a ciência fala, a gente concorda, não discute o assunto. Mas explica uma coisa para mim, e os outros 2 irmãos dele que não têm? Então não. Aquilo que ela herdou do pai e da mãe, aquilo que ele herdou do pai e da mãe, encontrou campo fértil nele. Por isso que ele é. Senão não era. Os irmãos dele não têm. É o mesmo material cromossômico do pai e da mãe. Então sempre aqui, livre-arbítrio, agora aqui não. Expiação, cumpra-se. Doenças expiatórias, né? Então nós vamos estar agora... Fazer intervalo agora, bem, tá na hora ali, ó. É 15 para... 15 para as 4. Já passou, então. Então, meus queridos, vamos fazer a pausa para o nosso café. Agora é 15h53. Retornamos às 16h25.
Tem que enganar eles, tem que falar que é menos. 10 minutos, pessoal, 10 minutos. Pessoal, a gente vai servir o café aqui ao fundo. Nós teremos também hoje o bolo para comemorar o aniversário do nosso centro. Então, todo mundo convidado ali agora para a gente ter esse momento de comunhão juntos. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce enlevo e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já rente a porta eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo, ouvindo filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho, voltar comigo, vim te buscar.
a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce levo, e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora, tu te despedes, já rende a porta eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo, ouvindo o Filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho, e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho, voltar comigo, vim te buscar. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce levo, e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora, tu te despedes, já rende a porta eterna, abraças o teu Jesus.
Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma vela com teu carinho e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho, voltar comigo, vim te buscar. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce enlevo, e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Chegou a hora, o mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora, tu te despedes, já rende a porta eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo, Filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma vela com teu carinho e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu
teu filho voltar comigo, vim te buscar. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho em doce enlevo e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Chegou a hora, o mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora, tu te despedes, já rente a porta eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo, ouvindo, filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho, e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho, voltar comigo, vim te buscar. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho
Cantas baixinho, em doce levo, e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já rente a porta eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo, ouvindo filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho, e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo. Eu ressuscito por te amar. Se deste mundo, eu sou o Cristo, no teu regaço sou só teu filho. Voltar comigo, vim te buscar. Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, lírio de luz. Dentre as mulheres, abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho a contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho, em doce levo, e ajoelhada aos pés do berço feliz, embalas o teu Jesus. Flor de candura, chegou a hora. O mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora. Tu te despedes, já rente a porta eterna, abraças o teu Jesus. Este em enlevo, ouvindo filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma o vela com teu
carinho e teus pés o seguem por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz. Beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida, o teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por ti. O nosso coração, o nosso pensamento, para que a gente possa ficar em harmonia com este ambiente que foi preparado para nós. E nós retornamos agora com mais uma apresentação do nosso grupo vocal SEAC, que irá cantar mais uma bela canção para nós.
Obrigada mais uma vez, Grupo Vocal SEAC, mais uma bela canção para deixar o nosso coração quentinho, como diz a Kate, nesta tarde em que estamos reunidos. E agora nós vamos retornar com o Roosevelt e a Jo, dando continuidade no segundo bloco para nós. Obrigado. O bolo estava uma delícia, né? E quem que comeu demais? Eu comi um pedaço delicioso mesmo. Mas dá vontade de comer mais, né? Às vezes. Mas realmente não pode, tem que controlar. Vamos lá. Parabéns quem fez o bolo, viu, Paulo? Foi você, né? Ele... Quem fez, bem? Ah, e o Paulo falou para mim, eu acreditei, ele falou assim, olha, fui eu que fiz. Tava uma delícia, Paulo. Pessoal, vamos lá. Mente bem. Mentir também deixa a pessoa doente. É um vício. Quando o espírito tem de encarnar, enquanto eu vou lendo aqui, o Roosevelt vai desenhando para mim, bem? Está atrás aí. Enquanto o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, vai se ligar ao óvulo, na barriguinha da mãe, tá? Expansão do seu perispírito o liga ao germe, ao óvulo, ao germe que o atrai por uma força irresistível. Já está programado. Desde o momento da concepção. Na concepção, óvulo fecundado, espírito aprisionado. O espírito já está aprisionado. À medida que o germe se desenvolve, o laço do perispírito ligado no ventre da mamãe, ele vai se encurtando. Quando ele está no início, ele tem 100% do conhecimento. Ele vai se encurtando quanto mais passam os meses da gravidez, e daí vem o esquecimento. Tá? Roosevelt. Tudo isso que a Jo colocou, que é o que está lá exposto, a gente vai traduzir agora aqui de forma ilustrada. Aqui tem esse traço, vamos entender, aqui é o mundo encarnado, o mundo material nosso, aqui seria a realidade espiritual, aqui desencarnado, encarnado, tudo bem? Eu gosto quando vocês dão esse sim, entusiasmado. Aí, porque tem que prestar muita atenção, todo detalhe faz diferença. Olha lá. Quando o espírito tem que encarnar, esse aqui é o espírito, aqui é o desencarnado. Num corpo humano em vias de formação, atenção, vias de formação, não está formado ainda, não tem corpo ainda. O que acontece? Isso aqui é a mãe, que vai ficar grávida dele, tudo bem? O que acontece? Um laço fluídico, que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito, então ele vai ficar ligado aqui, ó. Pronto, está ligado à mãe. O corpo em vias de formação. Aí entra o pai, com a contribuição dele, que o homem entra com o esperma, sim ou não? Sim. Nesse material que está contido no esperma, existem 300 milhões de opções de corpos. No material
espermático do homem dá para fazer corpo alto, forte, pequeno, baixo, manco, saudável, doente, cego. São 300 milhões de opção. Ela não está ligado a ele? Então ele atrai um. A ciência fala assim, não, aquele espermatozoide ganhou. Não ganhou, ele foi atraído. Ela atrai um. De acordo com o quê? Com o corpo que ele vai precisar. Muito bem. Por isso que não existe erro. Vamos voltar para o texto. É a expansão do perispírito, que está ligado ao germe. Por que é germe? Ele dá o nome de germe. Porque não estava fecundado ainda. A partir do momento que fecundou, já não é germe, agora é ovo. E ele começa a vida. Que atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, agora ela já está grávida. Aí começa assim, ó, aqui vai ser a perninha, aqui vai ser o olho, aqui vai ser o braço, aqui vai ser o corpo. Conforme vai desenvolvendo o corpo, esse é o laço que encurta. Conforme vai encurtando o laço, ele vai perdendo consciência e depois é despertado aqui no mundo real. Então, esse é o processo. Por que isso está aqui no meio da saúde? Para entender que não existe erro. Nasceu cego, nasceu surdo, nasceu manco, nasceu... Não, tem 300 milhões de opção ali atrás. Aqui a gente fala, sabe o que é? Que a mãe fez isso, o médico tirou na hora errada. A gente tem as desculpas do mundo, material. Mas, na realidade, não existe erro. Doenças adquiridas, né? Onde nós vamos estar agora estudando. No Sede Perfeitos, lá no Evangelho, Kardec faz uma questão, uma pergunta maravilhosa. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Na antiguidade, as pessoas, principalmente os homens, né, se castigavam nas costas porque tinham o conhecimento de quanto mais se judiassem, mais o espírito ficaria liberto, tá? Mas essa maceração que o Kardec está querendo dizer é o quanto que você judia do seu corpo. É o quanto que você força o seu corpo. Então, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Quanto mais você judia, quanto mais você exige do seu corpo, você vai ficar mais perfeito moralmente. E a resposta dos espíritos é extremamente importante. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares. Princípios a gente não mexe, tá? São princípios. Princípios elementares, e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo. Então, novamente, os espíritos vêm dizendo da nossa responsabilidade, da nossa obrigação de cuidar do nosso corpo. É obrigação. Que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então, cuidar-se do corpo segundo alternativas, né? Escolha. Ou você escolhe a saúde, ou você escolhe a enfermidade, a doença. Então, você tem sempre essa opção. Nas doenças adquiridas, está todo instante nas nossas mãos, no nosso livre-arbítrio. Fazer ou não fazer. Fazer o bem ou fazer o mal. Fazer o que é bom para o meu corpo ou fazer o que é o mal para o nosso corpo. Estávamos falando na hora do lanche, até o Paulo usou um exemplo que é muito importante. Nosso carro acende uma luzinha vermelha,
que a gente faz? Corre na segunda-feira e leva na oficina, não leva? Todo mundo faz isso. Ninguém vai lá e coloca um esparadrapozinho, uma fitazinha em cima da luzinha vermelha para não enxergar mais, né? Tem que resolver o problema da luzinha vermelha. Conosco, a gente não faz isso. É que nem o Paulo falou, a gente come e depois vê o que vai dar. A gente bebe e depois vê o que vai dar, tá? Então, nós damos, muitas vezes, importância, e muito mais importância, para as coisas materiais do que para o nosso próprio corpo. Não é? Então, as duas alternativas, escolher saúde ou enfermidade, está na nossa mão. E influi de maneira muito importante sobre a alma. Aqui eu vou fazer só uma correlação seguinte. Nós temos a nossa casa, ok? Você chega na sua casa, a casa está imunda. O lixo está transbordando. Tem mosca na cozinha. O lixo do banheiro está fedido demais. O banheiro você não consegue entrar. Você acha que isso é uma condição boa? Hã? Tem gente que fica pensando, ó, né? Se der muito trabalho para limpar. É uma condição ruim chegar em casa. A casa está suja, a casa está fedida, a casa está mal cheirosa. É ruim. Agora, quando você chega em casa, está tudo cheirando, gostoso, limpinho, arejado. É bom? É bom. É isso que os espíritos falam para Kardec. Influi de maneira muito importante sobre a alma. Uma casa suja é o nosso corpo mal cuidado com a nossa alma aprisionada. Alma aprisionada num corpo mal cuidado, tá? Alma aprisionada num corpo saudável. Ela consegue fazer muito mais, tá? Então, só para exemplificar, que de maneira muito importante sobre a alma, se cuidarmos ou não do corpo, da nossa saúde ou da doença, tem uma influência significativa. Agora, quando você pega assim, ó, constituirá na maceração, alguém aqui faz isso? Que a Ju deu exemplo, o pessoal que se machuca, eles acreditavam que judiando do corpo elevava a alma. Alguém faz a maceração do corpo? Não. Mas então essa pergunta não faz sentido para a gente. A gente não macera o corpo com um chicote batendo, mas você já não fez assim? Acabou o dia, você está estressado, precisa almoçar, não posso almoçar, não tenho tempo para essas coisas, tenho que fazer mais, está na hora de dormir, não posso dormir, eu tenho que fazer mais, O que é isso? É uma coisa. É a maceração do corpo nos dias atuais. Exato. Você fica sem comer, sem dormir, sem isso, sem aquilo, atropela, faz tudo de qualquer jeito, tudo esforçado. A máquina vai sobrecarregando. E outra coisa, só para concluir que a gente tem que andar, você já ficou doente com uma dor de cabeça, dor de estômago e falou assim, eu que escolhi. Quem já falou isso? Não? Olha o que está escrito aqui, ó. Alternativas de saúde e enfermidade. Eles falam que é escolha. Você não bebe água, não dorme direito, vive estressado, para os espíritos você escolheu ficar doente. Alternativa. Você tem uma vida irregular, tudo de qualquer jeito, não lê rótulo, se entope de coisa ruim, vai ficar doente. Os espíritos falam, foi uma alternativa, você escolheu ficar doente. Emmanuel dá uma contribuição um pouquinho só, Ben. perfeita. Ó, eu falei para você assim, ó, tudo é obra básica, quando não for a gente avisa. Isso aqui é a única coisa que está fora das obras básicas, mas é muito importante. Todos os nossos estudos e livros são todos segundo os 5 livros de Kardec.
A mente humana é mais poderosa para instalar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Emmanuel fala nos Leis de Amor, no livro Leis do Amor. Muitas vezes nós ficamos preocupados em lavar as mãos, em lavar os pratos, limpar a casa, cuidar bem da roupa. Mas nós não estamos cuidando do nosso pensamento. Nós estamos, muitas vezes, não falando, mas pensando coisas ruins de outras pessoas. Tá? Essa é uma fofoca interna. Né? Muitas vezes nós estamos com um pensamento, com desejos ruins para outra pessoa, independente se a outra pessoa seja boa ou má, não importa. O importante, o foco estar em nós. Eu não posso pensar dessa forma, porque como Roosevelt já falou em outra ocasião, tudo aquilo que eu quero ou que eu desejo para o outro, ele faz mal para mim. Não para aquele que eu desejo a morte, que eu desejo coisas ruins. Para ele não acontece nada. Às vezes ele nem sabe do meu desejo ruim, mas faz mal para mim. Tá? Então, a gente tem que entender que a nossa mente instala muito mais doenças do que a gente possa imaginar. Então, bactérias e vírus podem ser limpos, podem ser higienizados de forma fantástica. Mas a nossa mente, só nós podemos fazer esse equilíbrio. Não penso mais nisso. Mas, Jô, como é que eu faço para não pensar mais nisso? Mudo o pensamento. Mudo o pensamento. Vem um pensamento ruim, muda o pensamento. Nós não somos obrigados a pensar negativo. A gente muda o pensamento toda vez que a gente quiser. Tá? É a vontade nossa em mudar o nosso clima mental. Vem o pensamento ruim, não quero mais pensar nisso. Vou pensar em outra coisa. Vou recordar algo que foi bom na minha vida. Mas tira o pensamento ruim de lado. Senão, instala a doença. Uma coisa que é legal é assim, ó, quando você entende isso, que o pensamento é mais perigoso que vírus, bactérias, a gente começa a mudar. Porque hoje o que acontece? Você às vezes está passando por uma doença, sem entrar no mérito do que é, né? E às vezes a gente cultiva a doença, né? Você vai na casa de alguém que está doente, como é que está lá o clima? Tudo meio triste, luzinha apagada, aquela coisa, todo mundo falando meio baixo. É um clima de doença. Então, tipo assim, você tem um doente na família, o que você precisa? Eu preciso dar um jeito de, já que tem um doente na família, deixar a casa com um clima feliz, alegre, de saúde. É justamente o caminho inverso. Tentar assistir coisas boas, falar de coisas boas, mas nós temos um problema muito grave, a gente gosta de falar das nossas dores. E isso faz o quê? Fixa mais ainda o problema que a gente está dizendo com a gente, que fala assim, já te contei? A minha depressão, sabe? Ela já tem uma relação, porque a minha depressão, sabe? Ela já fala como sendo dela. Isso não é seu, gente. Isso aí não cria laço de amizade. Então, você está doente? Tô. Você está vindo no centro para se tratar? Tô. Ó, primeira coisa, não existe corpo doente com mentes... corpo saudável com mente doente. Então, antes de procurar a cura do corpo, tem que parar de pensar que nem doente. Muda pensamento. Pensamento de tristeza, abatimento, não vai dar certo, eu não vou conseguir, nunca dá certo, eu tenho azar. Isso tudo é pensamento de quem é doente. Exatamente. E o outro pensamento importante é quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios de mente em desequilíbrio. Vocês já ouviram ou já perceberam que na atualidade nós temos uma quantidade imensa de doenças
por desequilíbrio mental. Eu nunca tinha visto tantas pessoas com problemas e nomes pomposos, como ele fala aqui mesmo, né? A síndrome do pânico, a burnout, né? Que é o excesso de atividade, a pessoa está em burnout. Ou burnout, os dois estão certos. Então, na realidade, tem assim, uma gama de doenças novas, TD e uma quantidade de letras aí na frente, doenças que a gente não ouvia, não sabia, não conhecia, mas o que até alguns anos atrás a gente falava que tudo era virose, agora virou alguns nomes pomposos. Tá? Então, nós temos que entender que tudo isso é resultado, é efeito de uma mente desequilibrada. E quem cuida da nossa mente? Cada um de nós. O mais importante de tudo isso, das duas contribuições, é saber que quem cuida da sua mente é você. Ninguém mais vai cuidar. E você não consegue cuidar da mente de ninguém. É extremamente individual. E é através dela que nós ficamos doentes. Você não acha também que atualmente a gente está tendo um problema com relação à indústria farmacêutica, que existe um gigante quanto a... E a medicina, que deixou de ser o propósito de cuidar da saúde para só tratar doenças. Não sei até que ponto tem entrar. Porque a impressão que eu tenho pode ser, talvez seja uma fala maledicente, de crítica à medicina e à indústria farmacêutica, não existam bons funcionários, mas a impressão que eu tenho é que de alguns anos para cá ficou mais claro que se visa muito O lucro. É uma realidade. Infelizmente, hoje, a medicina está de uma forma complicada, que muitos de nós, antes de acreditar no médico ou ir no médico, consulta a internet. Para tirar a dúvida, para ver se realmente ele vai falar alguma coisa semelhante. Tá? Agora, com relação à farmácia, à indústria farmacêutica, com certeza. Com certeza. Mas isso não é de agora, é que agora a gente sabe mais. Sabe? Eu vivi dentro do hospital e a gente sabia que determinado medicamento era muito mais potente, mas dava-se um jeito de tirar o potente e colocar um regular. Sabe? Para quê? Para que realmente alguns desse mundo de provas e expiações ganhasse mais. Então, infelizmente, nós estamos dentro de um mundo onde exista isso. Por isso que a gente veio falar para vocês que as doenças expiatórias a gente já fez, mas as doenças adquiridas nós podemos evitar. E um deles é a nossa mente, tá? Um deles é a nossa mente. Quando Emmanuel coloca isso aqui, ó, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Ele faz uma coisa bem legal, ele fala assim, ó, você pega um grupo de pessoas aqui, ó, vamos supor que esse pessoal está todos em desequilíbrio. Nele vai... Não, é só uma suposição. Olha o que acontece, ó. Nele aqui dói o estômago, nessa dá problema no rim, naquela dá dor nas costas. Os problemas são diferentes, mas a origem é a mesma. É isso que a Amanda está falando. Só... Oi? Não, eu sou médium. Eu tenho pedra no rim. Você entendeu? Ele tem pedra no rim. Eu falei que ia doer o rim dele. Então, o que acontece? Você entendeu? Então a gente fala assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vão dando
um monte de nome diferente. Emmanuel falou assim, pessoal, ó, são variações da mesma coisa, mente em desequilíbrio. É que nela a reação em uma, nele é em outra, nele é em outra, mas a raiz é a mesma. Só tem uma mente perturbada, reflete no corpo de maneiras diferentes. Porque tem uns nomes de doença hoje tão bonitos que dá vontade de ter. Já viu isso, né? Pobre tem diarreia, rico tem burnout. Ah, gente, eu queria ter um negócio desse. Não tem essas coisas aqui. Doença e saúde como resultado da influência espiritual. Aqui nós vamos falar de obsessão, tá? O quanto que nós podemos ser influenciados pelos espíritos que estão convivendo conosco. Aqui nós estamos rodeados de espíritos, né? Onde que é o mundo espiritual? Aqui mesmo. Ficamos muito tempo ouvindo, falando assim, no mundo espiritual. Lá, é longe. Não, é aqui mesmo, nós estamos aqui misturados. Nós estamos no mundo espiritual. E tem aqui uma contribuição que é importante, né? No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe, vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Ele respondeu, Jesus respondeu, ide dizer a essa raposa, ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã, porque no terceiro dia serei consumado. Está lá na Gênesis, perseguição dos apóstolos. Aqui fica muito claro, Jesus dizendo que ele vai fazer uma desobsessão, restituir a saúde para aqueles doentes, que até enquanto ele não seja consumado, que não seja morto, ele vai estar trabalhando na desobsessão desses doentes. Ele vai estar restituindo a saúde dessas pessoas. Então, nós temos que ter essa concepção. É mais um lembrete. Os obsessores estão no nosso dia a dia. Tá? Estão dentro da nossa casa, estão no centro espírita, estão na rua, estão em todos os lugares. Ó, já aconteceu com vocês assim, gente, nós tem que ir no centro hoje, estou tão cansado disso, já fiz, o dia foi tão difícil, tem que ir no centro ainda. Já aconteceu com vocês? Então tá. Não, aqui às vezes não, mas no centro da concorrência acontece direto. Olha isso aqui, ó. Vou pegar só o final. Restituir saúde aos doentes, hoje, amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Faltava 3 dias para Jesus ser morto, ele sabia disso, falou assim, gente, eu tenho muita gente para curar ainda. Ele já sabia, quer dizer, ele falou, não, tem muita gente para fazer, não vou fugir, eu tenho muita gente para fazer. E ele já sabia que tudo que seria feito com ele. Então, quando chega a nossa vez, isso é exemplo. Né? Às vezes a pessoa assim, você não quer fazer uma live que é mais fácil do que você vir aqui? Eu falei, gente, escuta aqui. Ó. O pessoal que veio antes de mim enfrentava os leões na arena de Roma. Na minha parte, eu vou pegar o mais fácil, fazer o que é mais fácil. Não dá. Não dá. Nós podemos fazer a live também, mas substituir, porque é mais fácil, não dá. Dá vergonha de falar de, na nossa vez de trabalhar, vamos fazer só o que é fácil. Só um segundo de fora do nosso seminário. Fazendo algo que é muito importante nós assistirmos. Eu não sei se vocês já assistiram. The Chosen. Meninos, meninas, senhores, senhoras, assistam. Assistam, porque é uma forma de nós, espíritas, termos um conhecimento de uma forma muito fácil sobre a vida de Jesus. E sobre os milagres de Jesus. E sobre como ele era. E sobre como eram os apóstolos.
Então, vale a pena. Estou fazendo só esse comercial, não vou ganhar nada, não tenho direito em nada, mas vale a pena. Nós assistimos e a gente recomenda, porque todas as pessoas deveriam assistir. Jesus é o nosso irmão maior, que deveria fazer parte da nossa casa todos os dias. É um Jesus próximo, é um Jesus igual a nós. Oi, bem. Tá aí, vai chegando pior. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Meus amigos, meus irmãos, desobsessão prolongada, Kardec já está nos orientando, que adoece. Obsessão prolongada adoece nosso corpo, adoece nós ficamos adoecidos, e nós precisamos do tratamento médico e do tratamento espiritual. Como a obsessão vai estar judiando do nosso espírito, do nosso corpo, do nosso psíquico, o centro espírita fica responsável para o tratamento espiritual. Mas o tratamento médico também tem que ser feito. Um não exclui o outro, tá? Nunca deixem o tratamento médico só para fazer o tratamento espiritual, ou vice-versa, tá? Os dois se complementam. E há necessidade. Todas as doenças, nós sempre falamos isso, todas as doenças mentais, principalmente de ordem psiquiátrica, se tiver atendimento médico e atendimento espiritual, com certeza a cura é muito mais certa. Eu conheço bem de perto a depressão, com alguns colegas aqui, embora sejamos todos saudáveis. E eu acho bem importante, assim, quando a gente fala de desequilíbrio mental, eu já tive tantos momentos enfrentando pensamentos fulminantes, dificuldades em manter um pensamento equilibrado, e fazendo de forma insistente essa troca de pensamento ruim para bom e não retorna e tudo mais. Além da terapêutica da oração, que sempre foi um porto seguro para mim, uma forma de me encontrar, o The Chosen me aproximou muito de Jesus e fortaleceu a minha fé nesse sentido, além do trabalho da casa, dos estudos aqui, mas a caridade das pessoas, eu choro, é muito importante, né? Dos amigos, da família. Nesse mundo a gente parece que não sabe sozinho, embora nossa doença ela se instale, ela foi criada por nós mesmos de forma individualizada, é muito difícil a gente conseguir uma coisa sozinho, né? Ou é da ajuda do centro, da sua religião, de Deus, Jesus, Deus espiritual, enfim, que você acredita, mas tem a figura aqui dos amigos desencarnados, que muitas vezes, por exemplo, eu recolhi dentro da família e aos amigos mais próximos, que foram essenciais. Porque a gente olha, não sei se era de forma começou a comunicação. A pessoa se desorganizou, né? Então, ela não troca o pensamento, por isso ela não melhora, a gente às vezes até se esquiva disso, porque ela não está, de repente, se colocando, né, a fazer, mas na depressão, a gente... Eu acho que a grande desgraça da doença é essa, ela, né, nos afasta, esse estado mental nos afasta da tentativa da melhora, da tentativa do reequilíbrio. Na realidade, bem, nós vivemos um preconceito muito grande. Hoje ainda está sendo quebrado. Mas a doença psiquiátrica, ela foi mas muito criticada.
muito não aceita, muitas pessoas achando que depressão era falta de vontade, falta de coragem, falta de objetivo, fraqueza humana. Era a minha vida inteira, eu ouvi isso dentro do hospital. E era uma das lutas que eu sempre defendi. A mente doente faz o corpo ficar doente por inteiro. Ele não tem vontade de sair do quarto. Ele não tem vontade de viver. Ele não tem vontade de fazer absolutamente nada. Nós temos um outro trabalho que é voltado para o trabalhador espírita, um seminário que nós temos, onde nós recomendamos para que todos os centros espíritas tenham um tratamento semanal, quinzenal, para os seus trabalhadores. Porque quando acontece do seu trabalhador estar num momento onde ele não se sente compreendido lá fora, ele possa vir ser compreendido aqui dentro. Tá? Então, é uma necessidade. E, minha amiga, é assim mesmo, infelizmente. A depressão, muitas vezes, faz com que pessoas que você imaginava que te amassem, se afastam. Tá? Mas continua na oração, continua crendo e continua acreditando que se você mudar o pensamento, você vai conseguir. É fácil mudar pensamento? Não, não é fácil, não. Não é fácil. Mas tem algumas alternativas que você não consegue mudar o pensamento, mas você consegue colocar uma música. Tá? Não consigo mudar o pensamento. Me está atormentando, mas eu ponho uma música alegre. Eu estou com a minha cabeça que eu não consigo dormir. Eu não aguento, estou desesperada. Eu coloco um filme, ou de comédia, ou de filme de Natal. Isso é terapêutico. Ou assisto um The Chosen. Tá? Assisto Jesus dentro de casa, para que seja realmente uma terapia para mudar o nosso pensamento. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa, tem que andar mais rápido que o tempo está acabando já. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma coisa, a teoria nós já temos. Se eu perguntar assim para vocês, nós devemos ser pessoas fraternas, sim ou não? Sim. Todo mundo sabe? Sim. Certeza? Sim. Alguém que frequenta o centro há anos com você, ele para de vir, você vai na casa dele? Não. Então, mas que fraternidade é essa? Que você chama o cara de irmão o ano inteiro, ele de repente sumiu, pode estar com um problema, a gente nem percebe que ele sumiu. Você fala assim, gente, mas que não deve ser? Se fraternidade é regra, a gente tem que ficar prestando atenção. Alguém que deixou de vir pode estar com problema, pode estar precisando de ajuda. Então a gente tem que começar a ser. Nós sabemos o que fazer. Falta é colocar em prática, não o conhecimento que a gente faz, não, colocar em prática que já sabemos. Já sabemos. A gente vive falando de irmão. Se o irmão para de vir no centro, você não vai saber o que aconteceu com ele, se ele está precisando de ajuda, se ele está com problema. Não faz o menor sentido isso. Exato. Ô, querida, ainda estou atrasada, ainda estou me perdendo aqui. Você muito está falando demais. Véio. Cura pelos fluidos. Aqui nós estamos falando dos passes, tá? Aqui nós vamos falar dos passes. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. O trabalhador magnetizador, ele, para dar o passe, para ser realmente um trabalho bem feito, ele tem que estar bem. Tá? Não adianta. A pessoa fala assim, eu não estou muito bem, mas ninguém sabe mesmo, eu vou lá dar o passe. Tá? Não faça isso. Se você é um médium, um passista, não faça isso. Por quê? Porque você é o filtro.
Entre o espírito e a pessoa que está recebendo o passe, você, médium passista, você é o filtro. Se você não estiver bem, esse fluido vai passar por você e vai ser levado para o doente aquilo que você não está bem também. O espírito que está aqui, com certeza, ele vai proteger a pessoa que está aqui na frente. Mas nossa responsabilidade de magnetizador tem que ter essa obrigação. Não estou bem, estou tomando remédio controlado, briguei demais com a minha mulher, briguei demais com o meu marido. Não pode vir dar passe se você estava no inferno minutos antes. Tá? Porque você vai vir carregado de espíritos daquela vibração. Então, pensa sempre, eu preciso ser fraterno com meu irmão, mas eu preciso estar bem. E quando esse magnetizador passa o próprio fluido, esse fluido ele é repassado naturalmente. Nenhum passista vai ficar no prejuízo. É natural. Passa para o doente que está buscando a sua cura, mas o fluido dele é reposto naturalmente. O espírito pode dar passe sozinho, sem o passista? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. A maioria não acha nada, então vamos pensar aqui, ó. Qual é o objetivo do passe? A gente encurta, qual é o objetivo do passe? Dar ao paciente o reequilíbrio espiritual, perispiritual, psíquico e orgânico. Ponto. Resumidamente é isso. O objetivo do passe é esse. Aí você vai falar assim, ó. O espírito, ele tem material espiritual, sim ou não? Então, ele não precisa de nós, pode dar o passe sozinho. Ele tem material perispiritual, sim ou não? Então, ele não precisa de nós, o espírito pode dar o passe sozinho. Ele tem material psíquico, o espírito pensa, sim ou não? Então, ele não precisa de nós, pode dar o passe sozinho. Ele tem material orgânico, sim ou não? Então, ele colhe do médium. Então, por isso que você fala para o aplicador de passes, não fuma. Porque você imagina, ela está tentando parar de fumar. Eu fumo. Aí eu vou dar o passe nela. Ela lutando para parar de fumar e eu estou dando fluidos com nicotina para ela. Por quê? Porque eu sou a pneu, passa por mim e vai para ela. Eles não têm material orgânico, eles colhem do médium. Fala mais nada, vai para o outro. Eles. Quando se diz que o médico opera, quando se diz que o médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores, que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Quando você tem uma pessoa internada, ou você mesmo está internada, e o seu médico chega e fala assim, meu querido, minha querida, o seu remédio está dando certo, tenho certeza que daqui 2 dias você está saindo daqui, você vai ficar bom, eu vou te acompanhar, fique tranquilo. Com uma palavra bondosa dessa, ele está dando um passe. E se você acredita no médico, você se cura. Você fica envolvida e vai se curar, com certeza, tá? Enuncia-se uma verdade absoluta. A mesma coisa, por exemplo, quando você não está bem e fala assim, eu preciso conversar com alguém. Eu vou lá na casa da Andréia. Falo, Andréia, mas eu estou tão mal, eu estou com problema lá em casa, estou com problema... Isso. A Andréia não fala nada. Não abre a boca.
Mas ela me ouviu. E daí, quando eu chego em casa, eu falo, Roosevelt, fui na Andréia, bem. Ela me contou. Foi pensamento. Fui na Andréia e me senti super bem. A Andréia não falou nada, a Andréia não disse nada, não orientou nada, mas ela me ouviu com carinho. E o pensamento dela, olha, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores. Enquanto eu falava com ela, se ela teve pensamento reparador, falou assim, não, Jesus, cuida da Jo, faz com que ela fique melhor, faz com que ela tenha o coração menos conflituoso. O pensamento dela bondoso faz com que eu me sinta bem. Então, por isso que há necessidade de nós sempre evidenciarmos o pensamento. E as palavras também têm um poder essencial. Mas até o pensamento é bom. Jesus curou um grupo de 10 leprosos. E apenas um retornou para agradecer. O mestre indagou, não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Explica você. A pergunta é assim, por que Jesus reclamou dos outros que não veio agradecer? Vou dar uma ideia. Será que Jesus estava precisando da gratidão deles? Não. Então, por que Jesus cobrou os que não vieram agradecer? Que ele estava nos ensinando uma regra espiritual. Que regra é essa? Gratidão é coisa de gente saudável, ingratidão é coisa de gente doente. Aqueles que saíram sem agradecer, é como Jesus falasse assim, eu acho que eles vão ficar doentes de novo, eu curei, mas como eles são pessoas não gratas, eles vão adoecer de novo. E para nós acontece a mesma coisa. Se você está procurando ajuda espiritual, se você está procurando ajuda na casa espírita, a pergunta é, você é uma pessoa grata? Por quê? Porque gratidão é coisa de gente doente, e ingratidão é coisa de gente... gratidão é coisa de gente saudável, ingratidão é coisa de gente doente. O que isso tem a ver com a gente hoje? Hoje. Você vem aqui... Se eu já vim aqui tomar paz, eu estou precisando, eu estou buscando ajuda espiritual, eu preciso me curar. Tá bom, essa é a conversa do centro. Na vida pessoal, você fala assim, gente, inferno essa casa velha que eu tenho, eu odeio morar aqui, cara. Meu emprego também, nossa, é inferno aquele negócio. Meu carro então velho, acabado. Aí você fala o quê? A soma é, ele veio buscar cura, mas ele é uma pessoa ingrata. Ingratidão é coisa de gente doente, não é coisa de gente saudável. Jesus está ensinando isso. Eu curei 10, só um é grato, os outros vão adoecer de novo. Talvez de outra coisa, mas vão adoecer de novo. Então, se você busca cura espiritual, ser grato na sua vida prática faz todo sentido. E o segundo aqui, aproveitando que a Jo não está falando nada, está dizendo assim, entrando no templo do paralítico, havia curado, Jesus lhe disse, olha, já que estás curado, Jesus já curou ele. Presta atenção. Já que estás curados, não peques mais. Ou ele está falando assim, não faça a mesma coisa. O que está falando? Você veio buscar a cura no centro? Vim. Conseguiu? Consegui. Agora, não peques mais muda a sua vida. Não faz o que você estava fazendo. Não vive como você estava vivendo. Não continua do mesmo jeito. Você vai ter o mesmo resultado. E ele coloca assim, não peques mais, não é o mesmo resultado, para que não te aconteça alguma coisa pior. Então, a pessoa vem buscar tratamento na casa espírita, meu filho, vem cá, você quer tratar? Vamos fazer o tratamento. Só que é o seguinte, não existe tratamento espiritual sem mudança de conduta. Porque esse tipo de vida que você tem hoje, levou para você para esse tipo de saúde hoje. Se você quer outro tipo de saúde, é outro tipo de vida. Física, orgânica, mental, todos eles. Essa é a premissa.
Falei sozinho. Isso é 24 horas por dia, há 40 anos. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, esta é mais rara e seu grau máximo se deve considerar excepcional. Aquele fato, então, é muito comum realmente a faculdade de curar pela influência fluídica. Algo que é muito importante nós termos consciência. Todo passe é de cura. Tá? Todo passe é de cura. Ninguém busca passe se não tiver algo em desequilíbrio. Lembram lá da Organização Mundial da Saúde? Se algo tiver em desequilíbrio, eu estou doente. Tá? Eu vou para o passe quando eu estou em desequilíbrio, seja da ordem que for. Então, todo passe é de cura. Isso tem que ficar muito claro. Agora, médium, como esse que o Roosevelt contou lá de Ilhéus, que põe a mão e cura instantaneamente, esses são raros. Já era raro quando Kardec escreveu. Hoje, continua raro. É um ou outro. É um ou outro, e ainda, infelizmente, alguns se perdem, né? Como foi o caso do João de Deus, que ele era um médium de cura e dos bons, mas se perdeu, né? Então, nós temos que entender que todos os passes está curando as pessoas. É importante entender isso, todo passe é de cura, porque, assim, alguns lugares a gente vai, algumas casas, eles falam assim, ó, você vai tomar o primeiro passe de limpeza e depois o passe de cura, ou o passe... Tem um monte de tipo de passe. Amigos, não existe isso. Ele indica assim, o fluido reparador, ele vai entrando e vai... Texto, abre aspas, Kardec. O fluido reparador vai reparando tudo que encontra desorganizado. Você não já imaginou? Eu vou dar passe de limpeza, não é de cura. Eu vou dar passe no Paulo. Senhor, só limpa, mas não cura. Só limpa, deixa limpinho, mas se tiver problema, deixa, Senhor. Não cura, não cura. Faz sentido um negócio desse para vocês? Não existe isso, cara. Tem o passe, depois você vai para outro passe, depois você vai para outro. Desculpa, mas não, com Kardec ninguém defende isso. Então, exatamente, nós já passamos isso, de entrar no centro, tomar passe, a gente volta no carro a pegar a maquininha do cartão, qualquer coisa, passe de novo. Isso é falta de conhecimento de Kardec. Saiu do centro, se surge. Podemos obter a cura pela prece? O que vocês acham? Sim, né? Podemos obter a cura pela prece. E a resposta é magnífica. Sim, às vezes Deus o permite. Deus permite que a cura se opere. Não é Deus que vai vir praticar a cura no doente, mas sim os bons espíritos que vão estar interagindo naquela cura permitida por Deus. Porém, talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. Muitas vezes a pessoa precisa daquele sofrimento para se melhorar. Precisa daquele sofrimento para evoluir. Ela precisa saber realmente que tem necessidade. Por exemplo, uma pessoa, nas 3 últimas encarnações, se suicidou. Tá? Se suicidou.
nasce nessa vida sem as pernas. Ou nasce com as pernas, mas não tem movimento nas pernas. Fica na cadeira de roda, com as pernas, mas sem movimento. E daí a mãe, ele, todo mundo rezam, oram e pedem para Deus: devolve o movimento para as pernas do meu filho. E às vezes é necessário que ele fique preso mesmo na cadeira de roda, para que não venha se suicidar novamente. Por isso que está ali, o bem do doente esteja em continuar sofrendo. Razão dos espíritos e com Kardec fica sem dúvida alguma. Tem uma questão também do órgão de choque, não é? A pessoa ela nasce com uma fragilidade orgânica ou, por exemplo, numa vértebra, que se ela usar bem aquela existência, ela estiver conduzindo-se bem, nada vai acontecer. Mas se ela não se comportar de acordo com a sua programação espiritual, pode ser que ali na frente, com uma certa idade, aquele órgão de choque, numa leve batida, em qualquer situação mais que para qualquer um de nós ou qualquer outra pessoa não fosse nada muito relevante, para aquela pessoa, por aquela fragilidade que ela traz, a questão até anterior, gere uma situação de limitações, não é? Nessa linha do bem do doente. Exatamente, Paulo. Por exemplo, existem vários exemplos pessoais aqui, tá? Então, por exemplo, vou falar assim, de mim, Paulo, com relação a isso. Eu nasci com graves problemas de fala. Com 12, 13 anos, eu não falava. Então, eu percebo hoje essa questão. Dependendo do uso que eu fizesse do que eu tinha que fazer, ia para um lado, ia para outro. E até hoje tem palavras, ela sabe que eu tenho hoje um vocabulário muito vasto, porque tem palavras que eu não consigo pronunciar hoje, com 40 anos de palestra. Eu sei significados que eu não consigo dizer. Então, é esse caso. São comprometimentos que, dependendo do que você fizer da sua vida, melhora ou piora. Na nossa casa espírita, começou um rapaz a entrar de cadeira de roda empurrado pela mãe. E lá, toma passe, aquele negócio todo, e um dia, conversar com a mãe, ele tinha entrado a tomar passe, eu falei, seu filho, tá bem? Ela falou, agora sim, depois do acidente é um filho ótimo. Antes, nossa, vivia sumido, tirava racha de carro, usava droga, vivia me dando problema. Agora, depois do acidente, é um filho ótimo. Ela está lá para curar ele. Eu vou perguntar, o que é curar? É devolver ele para aquela vida? O que é o melhor? Então, é isso que nós estamos falando aqui, ó. Eles podem curar? Podem, mas será que é o bem do doente? E contribuições, para nós estarmos concluindo. Sem que o seu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medidas em trânsito para a inutilidade. Se você não purificar os seus pensamentos, você ter pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, pensamentos negativos, pensamentos ruins o tempo todo, e se você também não tiver vontade é uma força que comande o seu corpo, né, o barco do organismo, o seu corpo para o bem, a intervenção dos remédios humanos serão inúteis. Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, nós temos duas tarefas importantíssimas para fechar o nosso encontro. Se eu não purificar o meu pensamento, porque o pensamento é a origem de tudo, é isso que nós temos que entender. Eu penso antes de falar, eu penso antes de agir,
Eu penso antes de me comportar. Eu penso. Então, a origem de tudo está no pensamento. Enquanto eu não purificar o meu pensamento e fazer com que o meu corpo seja para o bem, não adianta remédio humano, porque eles serão inúteis. Resumindo, mudar pensamento e sermos bons. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. Mudar pensamento e sermos bons. O tempo todo. Faz coisa tem um deslize, se corrija. Tem um pensamento ruim, se vigie. Muda o pensamento. Tem uma vontade que não é boa, não deixa essa vontade crescer. Okay? Com essa frase, né, que a gente lê, sem que seu pensamento se purifique, é uma condicional. Ó. Sem essa condição, nada vai valer nada. É igual quando você vai no médico e ele fala assim, ó, você tem que começar a caminhar. Você está acima do peso, ou por essa razão, ou por aquilo, ou problema de perna, sei lá qual. Mas o médico fala, você tem que caminhar. É muito importante para você caminhar. Só que você odeia caminhar. Aí você vai caminhar. Aí você vai assim. Gente, que inferno, odeio. Fica tanta coisa para fazer em casa, e eu aqui andando. Nossa, detesto, acho horrível isso. Mas você mandou fazer. Para que ficar andando? Que inferno que é esse de andar? Sabe o que acontece? Você fica doente. Você fez o que o médico mandou e vai ficar doente. É isso que eu... Sem que seu pensamento se purifique, os remédios, é tudo inútil. Aí você pega o comprimido assim, ó. Pega o comprimido, põe na mão. Nossa, odeio tomar remédio. Gente, que inferno tomar esse negócio aqui. Pra quê? Uma coisa horrível, né? Sabe o que o comprimido faz? Mal. É o que a mano está falando, ó. Sem que o pensamento se purifique, é inútil. Mas você pode usar isso do lado contrário, espírita. Você pega o seu remédio, põe na mão, fala, Senhor, tá aqui, Pai. Eu vou tomar agora e vai fazer muito bem para mim. Isso aqui vai me ajudar. Eu estou dando passe no meu comprimido. É isso. Eu estou dando passe no meu comprimido. Eu estou magnetizando ele. Senhor, eu vou tomar isso aqui agora e ele vai fazer muito bem para mim. Muito obrigado de eu ter condição de ter esse remédio. Eu vou tomar com muito respeito, que eu tenho certeza que isso aqui vai fazer muito bem para mim. É assim que toma remédio. Sem que seu pensamento se purifique, não adianta. Exatamente. E é assim que o Roosevelt faz mesmo. A gente tem esse hábito de abençoar a nossa medicação. A água ele tomou o primeiro gole agora, vocês viram, né? Não, tomei mais. Benzinho. 3. E nós terminamos, então, o nosso encontro de hoje. Mas fica como uma mensagem. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas, expiações, sofrimentos e dores. Não será diferente. Por mais que a gente queira, por mais que a gente brigue, por mais que a gente esperneie, nós vamos estar num mundo de provas, expiações, sofrimentos e dores. E somos espíritos imperfeitos. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Nenhum de nós. Todos nós somos iguais, somos espíritos comprometidos. Se estamos na Terra é porque nós somos comprometidos. Espírito bom, de verdade, não nasce aqui. Com esse conhecimento, mundo que vai me fazer sofrer. Sou imperfeito, mas estou em evolução. Eu preciso, então, fazer algo que seja bom para mim. Então, cuida de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não existe pessoa mais importante na sua vida do que você. O nosso compromisso, quando nós encarnamos, é conosco mesmo.
nem o nosso filho, nem a nossa filha, nem o nosso companheiro, por melhor que a gente se dê, ele é tão importante quanto você, porque você é responsável pelo seu crescimento. Você precisa se educar. Você precisa entender que para nós sairmos deste mundo, nós precisamos ser bons. E ser bons na frente das pessoas e quando nós estamos sozinhos também. Outra coisa, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados com espíritos. Então, nós temos testemunhas o tempo todo. Sejamos bons, que vocês tenham tirado um bom proveito dessa tarde e que vocês consigam driblar, melhorar todas as doenças que vocês poderiam vir adquirir, que vocês não as adquiram mais. Esse é o nosso desejo. A hora lá, Paulo. Meus amigos, deixa eu dar um último recado. Aqui nessa plaquinha é um grupo de WhatsApp nosso. Se você quiser receber conteúdo nosso, é só ler esse QR Code com o seu celular, que aí vocês já passam a receber. E de nossa parte fica a nossa gratidão. Não, dos livros ela fala, então. Nós temos alguns livros da nossa autoria. Todos os livros foram feitos em época onde nós tivemos necessidade de aprender algo, tá? Os livros mais recentes, esse daqui, Você é a Obra-Prima da Criação, onde nós falamos sobre autoestima, onde nós precisamos gostar muito de nós. Quando a gente tem autoestima elevada, a gente cuida da gente. Ok? E outro livro, antes desse, que eu gosto muito também, é Obsessão Nossa de Cada Dia. Aqui nós tratamos a obsessão como algo rotineiro, algo que acontece em todos os momentos na nossa existência. Acontece na nossa casa, no nosso trabalho, e nós falamos de uma forma bem simples, bem do dia a dia, para que a gente possa evitar os obsessores. Na realidade, Chico que fala, né? Não tem problema você ter obsessor. O problema é você se tornar um obsediado. Tá bem? Então, esses são os nossos livros. Se vocês tiverem vontade de adquirir, está à disposição. Obrigada pela atenção. Adorei passar a tarde com vocês. Adoramos passar a tarde com vocês. E vamos nos ver brevemente, se Deus quiser. Muito obrigada, Jo, Roosevelt, pela disponibilidade de estarem nesta tarde aqui conosco. Esperamos que em breve vocês possam retornar, trazendo sempre essa alegria, junto com as reflexões em cima do ensino do nosso Mestre Jesus, trazendo sempre Allan Kardec, o nosso codificador. Muito obrigada mesmo de coração. E em forma de agradecimento, nós gostaríamos de entregar um presente para vocês. E referente aos livros da Jo e do Roosevelt, se alguém quiser adquirir, pode estar anotando para o centro, que a gente vai estar acertando com eles, e depois vocês acertam conosco, tá bom?
E para a gente dar continuidade, nós teremos mais uma apresentação do nosso grupo vocal SEAC, que eles trazem para nós agora a música Igrejinha de São Damião. A Zélia me passou a explicação da música, que é bem bonito, e eu vou ler aqui para nós. A música A Igrejinha de São Damião, de Marcos Viana, foi composta como parte do álbum Francisco de Assis, em 2001, inspirado na vida de São Francisco de Assis. Ela faz referência à pequena igreja de São Damião, localizada em Assis, na Itália, lugar fundamental na trajetória espiritual de Francisco. Segundo a tradição franciscana, Francisco ouviu diante do crucifixo dessa igreja a frase: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Inicialmente, ele entendeu literalmente e passou a restaurar fisicamente a igrejinha em ruínas. Depois, compreendeu que a missão era maior, renovar espiritualmente os corações humanos e os valores cristãos.
Gente, para variar, eu tenho uma chorada já. Não seria eu se não chorasse hoje, né? Muito obrigada mais uma vez, o Grupo Vocal SEAC. E vocês acho que estão mais do que convocados, né, Paulo, para fazer pelo menos uma apresentação no mês. Vocês estão arrasando, gente, de verdade. Uma música muito linda. Eu, particularmente, não conhecia. Muito maravilhosa. Também com a presença especial do maestro Jonathan. Muito obrigada por estar aqui conosco, dividindo este momento muito especial. O Jonathan fará mais uma canção solo aqui para nós, para a gente fechar com chave de ouro. Muito obrigada mais uma vez, Jonathan, pela sua presença e por nos emocionar mais uma vez. Se tem uma coisa que a gente faz é chorar. É. Foi alguma coisa que a gente fez na outra existência. Então, gente, para a gente finalizar agora, a nossa querida Silvana, que faz uma prece maravilhosa, fará a prece final para nós. É. Minha amiga de choro. Não é justo, né? Depois dessa apresentação, me passar o microfone para a chorona, número 2. Bom, vamos respirar fundo. Pensar em Jesus. Numa doce luminosidade, num momento de paz, onde o coração se aquiete, para que a gente possa, mesmo que num sussurro, sermos ouvidos por Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus nosso Mestre, Mãe Maria,
que olha por toda a humanidade, que acolhe os seus filhos, amigos espirituais. Nós somos de imensa gratidão nesta tarde, por tanto aprendizado, por tanta alegria. Uma alegria simples, uma alegria genuína. Nós somos gratos pela saúde que nos permitiu estar aqui, pelo discernimento mental que nos permitiu estar aqui e nos trouxe até aqui. Nós somos gratos por essa casa que nos acolhe, pelos nossos amigos que vieram de fora, de longe, imbuídos de boa vontade para aqui apresentar as orientações, as reflexões, nos ajudar a pensar. Meu Deus, em todos os dias, Pai, porque a vida é feita da soma de todos os dias. Então, em todos os dias, nos ajuda, Pai, a pensar com clareza, a manter a consciência do pensamento, a qualidade do pensamento. Mesmo que em tantos e tantos momentos seja tão difícil, principalmente naqueles em que a dor nos toma, seja ela física, mental, emocional. Senhor Jesus, o Senhor mesmo, através dos seus apóstolos, nos disse que os homens erram mais por fragilidade do que por maldade. Então, Pai eterno e nosso amigo Jesus, nos ajudem nessa caminhada, em que tantas vezes nos encontramos tão frágeis. Nos ajuda a manter o pensamento são, a fazer as melhores escolhas, mesmo que elas sejam difíceis. Nós agradecemos por tudo, por todas as possibilidades, pela vida, pela religião que abraçamos, pela família que nos acolheu, pelo planeta que nos acolheu. Agradecemos a vida também da nossa casa espírita, seus mais de 40 anos, levando paz, iniciando fé, iniciando amor, incentivando o aprendizado. Sê conosco, Senhor Jesus. Gratidão, meu Deus, gratidão, Maria. Gratidão, amigos espirituais desta casa. Que assim seja. Sem chorar. Obrigada, Sil. Nós vamos finalizar, mas a gente pede que vocês aguardem que a Zélia preparou mais uma canção para o final. Não vai fazer? Ela não vai fazer, então. Então ela despreparou. Ela preparou e despreparou. Eu achei até que o Vilmar, que ia tocar o violino agora. Bom, quem adquirir o livro, se quiser autógrafo do Roosevelt e da Jo, aproveita que eles estão cobrando barato hoje, né? Eles estarão aqui disponíveis ainda mais um pouquinho conosco. Também lembrar que dia 30, o último sábado deste mês, nós teremos o nosso último seminário em comemoração aos 42 anos do nosso centro, com o Edson Assunção e com a Natasha Mequena, das 2h30 às 5h30 da tarde. Fica o convite para todos estarem aqui, para mais uma vez aprendermos um pouquinho, chorar também, dar muitas risadas e sair daqui refletindo sobre tantos ensinamentos que são nos passados diariamente. E agora a gente quer agradecer a presença de todos que estiveram aqui nesta tarde, que foi maravilhosa. Agradecer também todos que nos acompanharam pelas redes sociais, que em breve nós possamos estar aqui reunidos, né, falando das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigada a todos, um bom retorno e até breve.